Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas também a mais uma edição do nosso podcast Mulher Pode. Aqui nós acreditamos que você pode sim fazer as pazes com a vida, você pode crescer com os desafios que são colocados diante de você e você pode também respeitar a sua essência, a sua natureza. Hoje a gente vai falar sobre como ser uma mulher de sucesso na vida e nos negócios. Nós temos aí um grande número de mulheres hoje no mundo inteiro que buscam conciliar a vida pessoal com a vida profissional e como performar em todas essas áreas. É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. O nosso objetivo é estar sempre compartilhando e entregando conteúdos que vão contribuir de alguma forma com a jornada de cada uma de vocês que aguardam ansiosamente pelos nossos episódios que vão ao ar a cada 15 dias aqui no Mulher Pode. Você que já está acompanhando agora desde o início, já pega o link, já compartilha nos grupos de WhatsApp, nos links das pessoas da família, do trabalho. Eu tenho certeza absoluta que você vai contribuir com a caminhada dessas pessoas, entregando um conhecimento tão valioso que a gente está sempre trazendo aqui. Até porque a gente busca trazer mulheres da vida real que enfrentam seus desafios na vida real, nua e crua, e trazem as suas histórias para compartilhar conosco, trazendo aí um pouco do seu processo e da sua jornada. Hoje, no Mulher Pode, nós vamos conversar com a Meire. Meire tem uma energia incrível, gente. Olha, presta atenção nessa apresentação aqui, tá? Uma menina de apenas 13 anos, que, como ela mesma diz, uma moleca, foi quando ela começou a trabalhar numa loja de óculos da tia e que hoje ela é dona de franquias de uma rede de óticas. Ela vai falar como empresária, como uma mulher que é casada, é mãe de 3 filhos, somando franquias de sucesso da rede de óticas Diniz. Eu sempre falo, tá, Meire? Onde quer que eu chego, estou usando óculos de sol ou de grau, seja o que for. E esse óculos, Nédia? Diniz, não precisa nem fazer muita pergunta, né? Ah, inclusive, deixa eu me apresentar, que eu não me apresentei ainda neste episódio. Meu nome é Nédia Alves, comunicadora, apresentadora, palestrante, e eu me apresento também como uma grande incentivadora de pessoas, porque eu acredito que isso é o que faz a minha vida ter sentido. E este também é um dos meus objetivos com o podcast. Eu vou começar a conversar com Meire. Meire, primeiro eu quero desejar para você boas-vindas. É uma honra receber você aqui. Obrigada. Para mim é um prestígio. Meu Deus. Nédia Alves aqui na minha frente. Pra gente conversar, olha, você não tá conversando hoje só com Nédia, tá? Não quero deixar você assim nervosa, não, mas tem um monte de mulher espalhada pelo Brasil nos acompanhando. Tenho certeza que você vai deixar alguma coisa que elas vão tirar como lição. E como é bom, Meire, quando a gente tem essa oportunidade de ouvir histórias reais, nós aprendemos um pouquinho com cada pessoa que cruza ali o nosso caminho. Costumo dizer que não existe aquele que saiba demais que não tenha o que aprender ou aquele que saiba de menos, que não tenha para ensinar. Não é Verdade. verdade? Mas vamos lá, Meire. Compartilha com a gente como foi esse início de carreira tão precoce, com 13 anos. Como foi isso? Pois é. Eu sou de Brasília. Sou muito, muito, muito grata por ter sido recebida aqui em Pernambuco. Nós estamos aqui há 20 anos, né? 20 20 anos. anos de Pernambuco, então não estranhe meu sotaque, tá misturado já, viu? Mas eu sou muito, muito felizarda, posso dizer assim, porque minha família sempre foi de empreendedores, né? Meus pais, minhas Já tias, nasceu num berço empreendedor. já nasci num berço empreendedor. Muito, muito bem, lidava muito bem com essa parte aí de ter que vender, né? E com 13 anos me comunicava, né? Para a idade de 13 anos, eu acredito, né, que viram em mim uma facilidade de De comunicação. comunicação. Então fui convidada por uma tia, vamos trabalhar comigo. Na verdade, o esposo dela, né? E depois eu te conto quem é o esposo dela. Então ela falou: vamos trabalhar com a gente, estamos precisando de ajuda. E nisso eu fazia tudo. Eu levava malote para o banco. Naquela ocasião a gente não tinha internet como tem hoje, então tudo era banco. Isso. Precisava de um extrato, ia para o banco. E lidando já com essa parte de ótica, a gente lida com laboratório. Então, as vendas que eram feitas de manhã tinham que ir para o laboratório à tarde. Então, eu era aquela faz tudo, né? E feliz da vida, né? Porque com 13 anos, não reclamo da minha infância, que foi maravilhosa, mas aos 13 anos eu já estava no mercado de trabalho. Assim, de brincadeira, mas a coisa foi realmente
de verdade, e eu fui aprendendo com o passar do tempo a lidar com vendas. Você enxerga assim que foi como uma escola para você? Sem dúvida. Essa experiência? Sem dúvida. Eu Foi tive primordial. grandes professores, né? O marido da minha tia era um cara referência em Brasília, né? Ele tinha uma sócia na ocasião e eu trabalhava com ele e aprendia tudo. Ele estava atendendo o cliente, eu ficava assim, impressionada com a facilidade que ele tinha de explicar, seja qual fosse o assunto. E ele entendia de tudo, ele entende de tudo, né? Um cara muito inteligente. E essa tia me apadrinhou, né? Ela era minha madrinha praticamente. Então, errei muito, errei bastante, mas junto com ele, só lidava com adultos, né? Eu era a única novinha no grupo né, na equipe. E fui E hoje, adotada. quando eles olham para Fui você, adotada. Meire, o orgulho, hein? Eu posso dizer que minha tia é minha amiga, né? A gente gosta de viajar junto, a gente troca muita ideia e a gente tem muitas lembranças daquela ocasião, daquele tempo lá. A gente tem boas lembranças. Tem as ruins também, mas a gente tem ótimas lembranças. Você tem 3 filhos e quando você começou a trabalhar na ótica, por exemplo, você tinha 13 anos. Só que as coisas elas mudam muito, inclusive em pouco espaço de tempo. A diferença que você já consegue enxergar daquela época em que você tinha 13 anos para os seus filhos hoje, por exemplo? Não tem como comparar, Nédia. Eu não consigo nem fazer medições, porque eu costumo dizer para eles, Miguel é o mais velho, vai fazer 18 anos, Jorge tem 14, que é o mais novo, então assim, 18, Murilo tem 16, né? E o Jorge que tem 14, então nem o de 14, nem o de 18 tem ideia do que a gente... Eu não consigo, eles não alcançam, por mais que você conte. Então assim, eu tava conversando com meu pai hoje, quanto você ralou, quanto você teve que se sacrificar por nós, da minha geração. Somos 4 filhos. E hoje, se eu contar para os meus filhos tudo o que você passou e tudo o que eu passei, eles não vão alcançar. Não tem como, eles não entendem. Mas a diferença é enorme. Tem a parte positiva, eu costumo Além dizer de que a não nossa entenderem, Meire, eles também não terão como vivenciar o que vocês vivenciaram. Eu tento não sofrer com isso, né? Porque a gente que está a nossa geração, eu tenho 46 anos, então a gente tem mania de dizer, no meu tempo, eu estou tentando me segurar para não falar mais isso. Porque os tempos são outros, né? A gente que tem que aprender a lidar com eles, trazendo aquela experiência de forma positiva para que eles sejam boas pessoas. Pessoas bem-sucedidas, pessoas racionais, porque hoje a gente vive uma enxurrada de influência, né? Eles estão vivendo uma influência que não é tão positiva, mas é necessária, é a vida. A gente precisa prepará-los com o nosso conhecimento, prepará-los para o que vem por aí. Trazendo a nossa bagagem para contribuir com o amadurecimento que eles estão enfrentando no momento presente. É totalmente diferente. A gente né? sabe, Meire, que os desafios que nós enfrentamos lá atrás, eles foram cruciais para o nosso amadurecimento, para a mentalidade que nós temos hoje. Exato. Mas nós sabemos que os nossos filhos, eles não enfrentam nem de longe os desafios que nós enfrentamos. Mas e aí, como fazer com que essas pessoas sejam maduras, sejam humildes, já que, de alguma forma, entre aspas, estão tendo uma vida mais fácil que nós? É verdade. Esse é um desafio pra gente, né? Não é um desafio? Talvez não seja nem para eles, eu acho que é pra nós. gente. Então, eu acho que é a gente ficar perto, né? Contar mais histórias, trazer para, né, pé no chão. Quanto mais vier, melhor. Miguel, inclusive, trabalhou comigo na loja, né? A gente já levou Miguel para trabalhar, para que ele tivesse, pelo menos em meio período, aquela sintonia com a vida real, né? Porque tá em casa, tá Como protegido. ele tem reagido a isso? Ele não está mais, porque Ele não tá mais. nesse último ano ele teve que estudar bastante, que ele concluiu o ensino médio e passou na faculdade, então ele estava sem tempo. Mas eu achei bonitinho que ele chegou para mim com muita responsabilidade e falou, mãe, eu estou muito constrangido, porque eu não estou rendendo. Eu estou preocupado, eu estou faltando. Ou seja, ele trabalhava meio período e mesmo assim ele viu o que era a vida real, ele entendeu que ele tinha que ter responsabilidade com horário e tudo mais. Enfim, não está comigo, mas eu consegui meu objetivo, que foi mostrar para ele o que é a vida real, né? Não dá pra Ou seja, gente trazendo um pouco distanciar. da sua bagagem, unindo com o mundo atual Sim. e conseguindo, de alguma forma, entregar para ele uma vida que não seja tão fácil, né? Mas mostrando os desafios do momento presente para poder construir o caráter daquele ser humano, Exatamente. fazer parte ali daquela história daquele ser humano que está sendo construído. Exato. Meire, você começou a trabalhar com 13 anos, você sente que sua adolescência foi prejudicada de alguma forma ou não? Eu acho que a gente se privou, eu me privei de muita coisa do que eu poderia ter vivido. Mas eu tentava ter ali, eu sempre fui uma pessoa com muita sede de festa, adorava show, adorava sair com amigos. Então, eu me antecipei, na verdade, né? Com 13 anos, hoje, um filho com 13 anos, você protege e coloca dentro de casa. Mas na minha geração, a gente já fazia algumas Colocava pra rua estripulias. mesmo. A gente Uhum. vai, pega ônibus, faz tudo.
Então, eu me senti livre. Eu me senti livre, com muita responsabilidade. Minha mãe pode dizer isso. Mas eu me senti livre. Eu não acho que eu fui prejudicada, de forma alguma. Pelo Eu acho contrário, que contribuiu com a sua contribuiu caminhada. muito. Você chegou a trabalhar ou passar por outros setores ou só no ramo de óticas mesmo? Então, aí trabalhei alguns anos com essa tia, né? Passado um tempo, eu vendi roupa, né? Passado um tempo, nessa linha do tempo aí teve um intervalo que eu não trabalhei com ela, mas trabalhei no mesmo segmento em outras lojas. Trabalhei em joalheria também, né? Trabalhei em shopping. Tive a experiência de Sempre trabalhar com nos finais contato de com semana. gente, com Sim, vendas. sim, adorava esse universo de vendas. Perdi alguns finais de semana, né? Porque você sabe que trabalhar em shopping não Sim, é muito sim. legal. Mas a uma certa altura, minha irmã ficou grávida. E quando ela ficou grávida, ela começou a vender algumas coisas para compor a renda, né? Eu falei, deixa eu vender com você. Então eu trabalhava no meu emprego e comecei a vender roupa para a Jô. Aí tudo que eu conseguia arrecadar era dela. A mercadoria era dela, então eu vendia para ela. Aí a certa Isso altura, você tinha que idade? eu já tinha 15. Eu já 15 tinha 15, anos! é. Aí ela falou, não, me dá, deixa eu colocar mais produtos aí que você está vendendo. Coloquei. Aí falei para ela, você se importa que eu venda para mim também? Eu vou vender para mim e para você. Tá, beleza. Aí comecei a vender para mim e para ela. A certa altura, eu já tinha uns 17, o meu namorado, que hoje é meu marido, falou assim, vou pegar umas roupas dessa aí e vou botar no salão para minha mãe vender também. Aí começamos a vender roupa nossa, mercadoria nossa no salão da minha sogra. Aí daqui a pouco o doido, né, que é meu marido, falou assim, vamos abrir uma loja? Eu acho que a gente dá conta. E fomos abrir loja também de roupa. Chegou a um determinado período que a gente tinha, eu trabalhava na ótica e tinha 3 lojas de roupa para administrar. Comecei a colocar pessoas ali nas lojas para que eu pudesse também tocar esse segundo negócio. Ou seja, Chegou, você estava na ótica e ainda tinha as lojas para administrar. Você e exatamente, o Hélio eu e o Hélio. colocaram 3 lojas. 3 lojas. Mas antes de chegar na terceira, eu vi que eu não estava conciliando. Então, eu saí do ramo de ótica, abandonei o ramo aí, acho que por uns 5 ou 6 anos, e falei, não vai dar certo um ou outro, vou me dedicar aqui. Enfim, as lojas não deram certo. Roupa definitivamente não é o meu ramo, Não é o seu ramo. não. E foi quando os meus pais vieram para Caruaru. Meus pais foram convidados para abrir a Ótica Diniz em Caruaru. E eu estava lá, voltei a trabalhar em ótica. Vi que roupa não era muito meu universo. E aí, meu pai falou: Olha, você lida muito bem, o seu ramo é ótica, vem para cá me ajudar. Vem para cá, vem para Caruaru. E nós viemos para Caruaru para participar das inaugurações. E me apaixonei. Né? Eu, muito medrosa, porque eu sempre fui aquela assim que topava o desafio. Mas eu não era aquela pessoa super corajosa. Quem falou para abrir loja não fui eu, foi meu marido. Eu não era aquela que falava assim, vou ter isso, vou ter aquilo. Nunca fui. Mas se você me desse o que você quiser me dar para trabalhar, me dá que eu faço. Então eu tinha essa força de trabalho, essa mão de obra, eu nunca tive preguiça. E aí ele falou, vamos embora, vamos para Pernambuco? Seu pai chamou. Eu disse, Júnior. Ele, vamos para Pernambuco. A gente chegando lá, a gente ajuda seu pai. Se der pra gente abrir a nossa loja, a gente abre. Vamos embora para Pernambuco. Aí tá, ele pediu demissão, ele trabalhava no Hospital Sara Kubitschek, concursado em Brasília. Em Brasília. Em Brasília. E aí ele falou, vamos que eu tenho coragem. Eu falei, tá bom, pedi demissão do meu emprego e vim embora. Nós viemos, meu pai veio em 2003, abriu 3 lojas em Caruaru em 2003, uma em fevereiro, uma em maio e uma em outubro. O plano já estava traçado. Ele já chegou aqui com tudo, né? Já tudo estrategicamente idealizado. pensado. E já falou assim, vem para cá e vamos abrir em Garanhuns. Você vai para Garanhuns. Aí eu, pai, onde fica Garanhuns? Não conhecia Pernambuco. Eu não tinha noção do que era o universo Pernambuco. Sério, Meire? Não conhecia. Eu vim para cá para inauguração. Eu nunca tinha vindo nem para passear. E o meu marido é esse corajoso, que ele fala assim, vamos e vai dar certo. E viemos. Então, em 2004, nós viemos, abrimos em Garanhuns e aqui estamos, né? Então, assim, não acho que minha adolescência foi prejudicada. Eu acho que esse impulso que eu recebi da minha família na ocasião da minha tia foi uma escola para mim. Foi uma escola. E acredito que passar por esse outro segmento me deu a faculdade que eu precisava para administrar como a gente aprendeu com o tempo, né? Com os tropeços e tudo mais. Então, Caruaru, e o Hélio me surpreendeu, eu não sabia dessa. Então, quer dizer que o Hélio era a pessoa que menos temia ali na situação. E vamos, Meire, vocês com que idade?
vocês estavam? Casei com ele com 20. Casou com 20 anos. Ele tinha 28. Aos 20, nós nos casamos. E nos casamos contra a vontade dos pais, tá? Porque minha mãe falava, meu Deus, você é Eram muito jovens nova. demais. Minha mãe... Mas, ó, não casei, tá? Porque eu tô esperando ser pedido em casamento até hoje. Hélio, Fui morar- isso é um pedido de casamento a nível de Brasil. Um pedido de casamento nacional, Hélio. Mas assim, tiro o meu chapéu pra coragem dele, a minha também, claro. Porque quando nós resolvemos abrir uma das lojas, ele falou assim, você não tem condições de morar sozinha. Isso eu tinha 18. Você não vai morar sozinha, eu vou com você não vai ficar lá sozinha, porque nós íamos abrir uma loja num bairro distante, eu ia trabalhar, abrir e fechar a loja e dormir na sobreloja, que era um apartamento. Ele falou, não vou deixar você ficar lá só, eu vou com você. Aí eu disse, Já minha mãe não teve vai aceitar atitude nunca. de homem desde muito Sim, cedo. Foi. E a nossa diferença de idade é bem razoável, né? São 8 anos para quem tem 18, para quem tinha 18, ele era bem mais velho, 26. Então, assim a gente começou a nossa história. Mas quando foi para vir para cá, quem decidiu vir embora foi ele, não fui eu. E como foi assim para vocês assumirem Garanhuns e depois Caruaru? Então, aí meus pais ficaram aqui em Caruaru, muitos anos se passaram, né? Eu não me lembro agora qual foi o ano que nós assumimos, mas se não me engano foi 2017. Meus pais trabalharam de 2003 a 2017 em Caruaru. E vocês ficaram em Garanhuns? Nesse intervalo, nós fomos para Garanhuns, para Serra Talhada, para Arco Verde e fomos expandindo para o sertão. Foram expandindo. Para o sertão. E as coisas andando tudo direitinho, a equipe crescendo, né? Então, fizemos uma evolução bem grande de equipe para multiplicar essas lojas, né? E chegou ao ponto do meu pai falar, tô cansado, eu acho que não é para mim, eu acho que com vocês isso aqui andaria mais rápido, então vem para cá que eu tô abrindo mão. Aí foi uma conversa, né, com os pais, com os irmãos também, porque na ocasião eu poderia vir, mas meus irmãos também poderiam vir, né? E todos decidiram que quem tinha que vir era a gente. Era a Meire e o Hélio. Exato. Hoje são quantas lojas, Meire? Hoje são 14. 14 lojas. Sim. Quantos colaboradores hoje? 137. 137. E ainda 3 filhos. Sim. E ainda um relacionamento que precisa também da atenção. Inclusive, gente, a Meire, ela adora viajar. São muitas viagens, ela não deixa de fato de curtir a vida e curtir o namorado dela, Sim, tá? meu namorado. Porque é assim que eles se tratam, como namorados. Namorados há quantos anos? 25. Namorados há 25 anos. Para os filhos de vocês, como é para eles verem não só vocês como profissionais, mas como casal também? Porque eu tô falando pelo que eu acompanho nas redes sociais, tá? Sim. Dá pra gente perceber que eles têm uma admiração por vocês dois. Sim. E a gente sempre se preocupou, né, Gia? Porque, assim, quando o Miguel nasceu, a gente estava expandindo. Então, não tinha como parar. Nós somos uma franquia e nós somos muito competitivos nesse quesito de ganhar território, trabalhar direito e colocar a mão na massa. Então, eu tinha que trabalhar. Eu tinha grávida e o Miguel recém-nascido, eu tinha que me deslocar. Mesmo ali no puerpério, mas você tinha que estar nativa. Sim. Claro, ia por perto, não demorava e tudo mais. E sempre tive pessoas maravilhosas do meu lado que me ajudaram muito a cuidar deles. Então, eles cresceram vendo essa movimentação do pai e da mãe trabalhando fora e viajando, ficando 2, 3 dias fora, volta para casa, mas volta com tempo de qualidade. Nunca tive culpa e nunca fui ausente, né? Trabalhei bastante, então eu acho que realmente eles admiram, porque a gente sempre falou em casa pela paixão ao negócio, que tudo que a gente conquista vem a partir do nosso trabalho, que tudo que eles desejam, eles podem conseguir, mas dentro do que é o esforço. Então, eles sempre viram a gente falando com muita paixão do nosso negócio. Então, eu acho que eles admiram, sim. É nítido, pelo menos. Gente, quando a gente fala sobre performar na vida pessoal, profissional, a gente está falando também, quer queira, quer não, a gente fala de um nível de estresse. A gente fala também de uma vida estressante. E, às vezes, a maioria das pessoas leva a palavra estresse como se fosse apenas uma palavra negativa. Mas o estresse também tem o seu lado positivo, que é justamente quando leva você para próximo do limite do que você suporta. Então, uma pessoa que alcança a alta performance é aquela pessoa que encosta no limite, mas tipo assim como um atleta. O atleta, ele conhece o limite dele, então ele alcança a alta performance, porém ele não chega a se lesionar.
Sim. porque ele sabe até onde ele suporta. Limite. Então, quando a gente fala sobre uma vida profissional e uma vida pessoal como você, que enfrenta tudo isso, olha aí quantas lojas para você hoje conseguir dar conta, claro, contando com toda uma equipe, mas são pessoas que precisam, de qualquer forma, de você, para que você esteja ali como a líder. Então, Meire hoje, ela precisa conhecer os limites dela para saber até onde ela pode ir, assim como o Hélio também. E eu imagino que quem de vocês é a pessoa assim mais acelerada e a pessoa menos acelerada? A pessoa que consegue executar mais tarefas e a pessoa que tem que ser uma por vez, tem que ter calma. Como que é lá? Você e Hélio? A gente se parece muito, Nédia. A gente se parece tanto, mas a gente tem um complemento profissional, uma maturidade, eu acredito, que a gente já teve os nossos momentos de impasse. Trabalhar junto com o marido não é simples, não é Não fácil. é simples. Né? Levar a loja para casa, levar o seu negócio para as 24 horas do dia, é impossível separar em alguns momentos. Né? E ainda mais quando você está passando por um desafio, passando por um problema, passando por uma expansão. Então é impossível. Você fala de Acaba trabalho, misturando tudo, você né? mistura. Só que eu acho que esse tempo trabalhando junto deu pra gente também essa noção de espaço. Porque em alguns momentos eu sei que eu não sou tão boa quanto ele em determinado papel e ele assume. Eu recuo e ele vai. Da mesma forma ele. Tem horas assim que só de olhar ele já entendeu que eu falo, peraí, deixa que eu faço. Ou vice-versa, a gente já se entendeu. Claro que já existe o desgaste, claro que tem os limites, como você mesmo está dizendo, e a gente, eu acho que é maturidade mesmo, o tempo que a gente está trabalhando junto deu para a gente essa noção. Porque em alguns momentos foi quase o estopim, sabe? A relação, ela se desgasta muito, você sabe, Tem você que ter uma admira, sabedoria muito grande, não é, Meire? você perde a admiração em alguns momentos, você agiria diferente do que, né, da forma como ele fez. Então, essa maturidade, esse tempo de trabalho juntos, deu pra gente essa noção de espaço e eu agradeço muito a Deus, porque a gente já sofreu muito, né? E os filhos foram escadinha, vieram um atrás do outro no momento de expansão. Então, assim, eu não sei. Quando você me pergunta como você fez, eu falo, não sei, Às acho que vezes foi nem no sabe instinto. como foi que conseguiu. Para ser bem franca, eu acho que teve muita força de vontade da parte de ambos, mas essa parte de performance nem sempre foi 100%. Ou porque você está cansada, ou porque você realmente está com a cabeça em casa, ou porque você está com medo, né? Vida de empreendedor, meu Deus do céu, É muito desafiadora. não é? A gente vive muito na linha da emoção e a razão ali. Você quer avançar, mas você tem medo. Então, eu acho que em alguns momentos a gente falhou muito. Eu acho que a gente poderia estar em outro patamar. Eu acho que a gente dormiu no ponto em algumas ocasiões. Acaba se cobrando, A né, gente se Meire? cobra. Mesmo tendo assim uma trajetória de sucesso, mesmo sendo referência, mas quando você própria olha para sua trajetória, você acaba encontrando pontos onde você diz, não, aqui eu ainda poderia ter feito melhor. É impossível. É igual quando você vai jogar na Mega Sena, né? Você tá jogando ali 6. Ah, mas se eu soubesse que era assim, eu teria feito. Então, assim, você tem que passar pelo sufoco, você tem que sair da sua zona de conforto, literalmente, para se superar. E hoje eu percebo que a gente acertou muito, mas em alguns pontos eu acho que a gente poderia ter feito E melhor. não teria como só acertar, não é, Meire? Impossível, Viver é né? isso, não tem como. Existem coisas, inclusive, que você só vai saber se vai dar certo ou não na prática, Exato. tentando, né? Bom, gente, nós vamos para um pequeno intervalo, coisa rápida. A gente agradece aqui aos nossos parceiros, que são Óticas Diniz, Pernambuco, também a CP Construção e também Casa dos Colchões. Coisa rápida, a gente volta já. CP Construção, sonhe grande com a gente. Vem aí os Jardins Capibaribe 2 em Santa Cruz do Capibaribe. Casa dos Colchões, há mais de 30 anos trazendo conforto e sono de qualidade para nossos clientes. Óticas Diniz, para ver você feliz. Vamos lá, de volta. Falei para vocês que era bem rápido e de fato é bem rápido mesmo. A gente vai continuar por aqui conversando com a Meire. Como ser uma mulher de sucesso na vida e nos negócios? Quando a gente fala sobre sucesso profissional, por exemplo, é um conceito que varia de pessoa para pessoa. Para mim, o sucesso pode ser uma coisa, para você que está me acompanhando, pode ser outra. Então é algo muito individual. Para você, Meire, qual é a sua visão de sucesso profissional? Porque para algumas pessoas pode significar, por exemplo, conquistar altos cargos. Para outras pessoas pode significar conseguir equilibrar a vida profissional com a vida pessoal. Como é o seu ponto de vista? Eu acho que um pouco das duas coisas. Concordo plenamente quando você fala. Eu trabalhei para isso, eu estudei para isso, o meu desejo sempre foi ser chefe,
né, algumas pessoas desejam exatamente isso. E seria bobagem não assumir que a gente está falando de dinheiro também, que o dinheiro realiza sonhos, as pessoas trabalham por uma remuneração. Você transborda também sobre outras pessoas. Você vê ali Sim. pessoas que estão crescendo e se desenvolvendo graças ao que está acontecendo com você. Exatamente. Então, todo mundo trabalha por um objetivo financeiro também para realizar sonhos, para dar conforto para sua família. Então, no meu pensamento, eu acredito que o conforto é importante, porque você que ama, você que cuida, você que tem família, você quer o melhor para sua família. Então, o sucesso profissional, no meu ponto de vista, é você conseguir ser reconhecida, né, de uma maneira. No meu caso, nós somos franquia, então é uma franquia nacional. Então, hoje, a Diniz Pernambuco, ela é referência no Brasil. E esse trabalho se dá a partir das mãos do Hélio, a partir das minhas mãos e da minha equipe. Então, para mim, isso é sucesso profissional, um reconhecimento dentro de uma franquia nacional do peso que tem as óticas Diniz. Eu acho que isso é sucesso profissional. E você poder dar o conforto, hoje eu cuido dos meus pais, né? Para mim, isso é sucesso profissional. Né? A partir do meu trabalho, eu consigo dar conforto para os meus pais. Né? E para os filhos também, espero que eles valorizem, né? Espero que eles levem isso para frente. Esperamos isso, né, Meire? Não é? Meire, o que o fracasso significa para você? Como você lida com aquelas situações que, de repente, saem do seu controle? Não foi ali o que você planejou. É frustrante. A gente planeja, né? Eu lido com muito amor, eu me dedico muito a tudo que eu faço. Então, quando a gente não atinge, claro, bate aquela frustração, mas ao mesmo tempo eu tenho muita fé que Deus faz aquilo como tem que ser. Não, se você não conseguiu agora, calma, não desista, tenta mais um pouco, se aprimore, talvez não seja o momento. Mas é frustrante, sem dúvida, né? A gente trabalha para o sucesso, a gente não trabalha para não conseguir os nossos objetivos. Mas você concorda que quando os fracassos são colocados diante de nós, conseguimos aprender com eles de alguma forma? Eles estão ali carregando algum aprendizado. Com certeza. Né? Inclusive, vamos falar de uma parte que eu acredito que marcou a vida de todo o empresariado, que foi uma época que acabou nos pegando aí de surpresa, a época da pandemia. Nos sentimos aí meio que soltos e perdidos ao mesmo tempo, sem saber o que poderia vir a acontecer. Como foi para você lidar com a pandemia? Muitas empresas, muitas pessoas dependendo de vocês. Nédia, eu costumo dizer que até hoje eu estou anestesiada. Eu tenho a sensação de que aquilo foi um pesadelo e que, né, infelizmente, perdemos algumas pessoas conhecidas. Inédito. Foi uma situação assim que a gente se viu com a mão na cabeça. Você que lida com vendas, a gente que lida com números, a gente falou, meu Deus, e agora? Vamos fechar? Como é que vai ser o mês que vem? Em algumas cidades onde a gente atua, as lojas fecharam por 4 meses. Fecharam por 4 meses, 4 meses. Então, você para e pensa, vai ter solução para isso aqui? Né? A incerteza se instalou, a insegurança. E a cabeça das pessoas. Como é que você está numa liderança e você se desespera? Eu não tinha o direito de me desesperar. Né? A minha missão ali era acalmar todo mundo, era dizer, calma que a gente resolve, o importante é todo mundo estar vivo. E de fato é. Hoje, quando tudo passou, eu vi que naquele momento a gente lidou com muita força. Houve um equilíbrio emocional muito grande ali da sua parte? Muito, muito, muito. Eu tive essa força, mas confesso a você que depois, no decorrer das soluções, eu dei uma queda. Eu caí. Eu acho que eu como se você utilizasse ali aquela reserva de força que você tinha, porque você sabia que precisava utilizar. Sim. E depois foi que veio a reviravolta. Eu nunca parei para pensar em depressão, eu nunca parei para pensar nessa parte difícil do ser humano que a gente sabe que é real. Mas eu acho que eu passei por uma depressão ali no pós-pandemia. Eu acho que sim. De uma maneira leve, mas de uma maneira assim, de não ter acabou abalando de reagir você. Diferente do que eu faria antes. Eu falei, gente, eu não sou assim. O que está acontecendo comigo? Mas, assim, naquele momento a gente usou realmente todo o equilíbrio que a gente tinha, muita fé, muita força, e foi para cima, porque as vendas continuaram. Eu posso dizer que, por sorte, o nosso segmento é um segmento essencial. A gente vendeu... É saúde. A gente vendeu muito óculos na pandemia, no off, né? Porque as pessoas nos procuravam. O online cresceu muito também, não foi? Teve um boom na época da pandemia. Demais. A gente com loja fechada e o cliente procurando a gente. Olha, meus óculos quebraram. Eu preciso... Meu filho está em aula online, ele não enxerga, ele é míope. Olha, eu preciso para fazer uma cirurgia. Então, pessoas assim, das profissões mais variadas
que existem nos procuraram, né, a partir do Instagram e tudo. E foi ali que a gente aprendeu a fazer um Instagram melhor, foi ali que a gente aprendeu que as vendas online, elas podem movimentar um negócio, né? E isso foi nos dando força, muita força. A gente começou a ser mais criativo, é aquela história de tirar você da zona de conforto para fazer dinheiro, né? E as contas não param, então você tem aquela necessidade de ser criativo e ter força. Então foi o momento mais difícil do nosso negócio, sem dúvida, mas também houve um crescimento uma época de muito aprendizado. Muito. Houve um crescimento expressivo das vendas no pós-pandemia. Qual a maior lição que você tirou ali daquela época da pandemia, Meire? A lição é que o ser humano é limitado, que nós somos frágeis, que a gente não leva nada da vida, né? A gente que de um segundo para o outro tudo muda de forma absurda, né? Foi tão estranho. Eu me lembro até hoje, quando decretou a pandemia, a gente tinha acabado de chegar de uma viagem de São Paulo. Nós estávamos a trabalho em São Paulo e no aeroporto as pessoas já usavam máscaras, já havia aquele burburinho em relação ao vírus. E que a gente estava com muito... me arrepio quando eu começo a pensar nisso. E quando a gente chegou em Recife, quando a gente desembarcou, tinha várias chamadas no meu celular falando sobre dos nossos fornecedores, né? Falando sobre os alertas, né? E quando a gente chegou em Garanhuns, no dia seguinte decretou a pandemia, que foi dia 17 de março de 2020. Você não esquece a data. E não esqueço. E isso marcou muito a gente. Realmente, a gente foi para casa apavorado. É como se fosse uma guerra e você tinha que se esconder dentro de casa e trabalhar de lá e fazer a coisa funcionar, todo mundo escondido. E foi bem difícil. Realmente foi bem difícil. A incerteza, você não sabia o que era que poderia acontecer. Fora que as notícias negativas, elas eram espalhadas com tanta força que, eu não sei para você, mas para mim, eu ficava assim pensando. Eu disse, poxa, eu acho que amanhã, quando eu acordar, eram corpos espalhados aí pelas calçadas. Foi horrível. Nas cidades, porque foi uma sensação muito estranha. Você nem sabia o que fazer e nem o que pensar. Sim. Não sabia o que estava por vir. Estava todo mundo perdido, né? E os meios de comunicação não colaboraram. Vamos não combinar, colaboraram, né? de jeito nenhum. Era terrorismo puro. Terrorismo mesmo. Então, você se abala psicologicamente. Não Inclusive, a saúde mental das pessoas, elas foram abaladas de forma drástica. Sim. Foi uma época em que o emocional das pessoas foram ao limite mesmo, né? Foi terrível. É desafiador. Meire, até o momento, qual a conquista profissional que você mais se orgulha quando você lembra? Como eu te falei, né? A gente tinha a minha infância foi uma infância simples. Todo mundo, na minha geração, meus primos, meus irmãos, todo mundo bebeu água de mangueira, né? Brincando na rua. Então, assim, para mim, uma das coisas que eu mais me orgulho na minha profissão é poder proporcionar para pessoas que eu amo e para mim também muitas viagens inesquecíveis, conhecer lugares, ver que o mundo não é tão pequeno como a gente acha que é. Então, além do respeito, né, o que eu mais me orgulho, principalmente, é do respeito que a Ótica Diniz alcançou na região que a gente trabalha. A gente sabe o quanto as pessoas apreciam as Óticas Diniz e o quanto a gente se dedica para que isso não caia, né, para que a gente continue tendo tudo isso. Então, da parte profissional, eu acho que é esse reconhecimento do meu cliente. Que é o que faz com que você se sinta feliz. Que eu sinta feliz. E da parte pessoal é que o meu trabalho me deu toda essa bagagem, né, de conhecimento, de viagem, a minha mãe, para os meus irmãos, enfim. Eu queria muito poder dar para todos eles, né? Meu sonho ainda é viajar com os meus 3 irmãos. Mas com os meus pais eu já consigo, então... Para mim, isso é... E você é uma pessoa bem família. Você é uma pessoa que se dedica, sim, na vida profissional, mas eu vejo que você faz questão de dar prioridade também para a sua vida familiar, sim, para a sua vida pessoal. Até porque se os pratos eles não estiverem ali equilibrados, a vida fica meio que sem sentido. É verdade. Meire, em algum momento tem um pratinho ali que quebra e precisa de você, da sua atenção? Eu gostaria de fazer até mais, eu gostaria de estar mais junto dos meus irmãos, mas eu acho que essa correria também do dia a dia acaba deixa impedindo isso, né? A gente fica ausente, em algum momento a gente fica ausente, sim, mas eu gostaria de ser mais presente. Se eu pudesse, eu estaria todo final de semana almoçando com eles e isso para mim é importante. Existe alguém que você considera uma inspiração para você em relação a sucesso? Quem é e por quê? Então... a franquia das Óticas Diniz, ela tem um grande mestre, né, que é o nosso presidente Arione Diniz. Então, eu costumo dizer que eu tenho inspirações de momento, né, de fases, vamos dizer assim. Na minha primeira fase, minha inspiração, sem dúvida, era minha tia.
Eu achava ela Ela foi uma maravilhosa. referência para você. Até hoje, ela é referência. Minha tia Benedita, que é da Diniz, Natal. Quais são as maiores qualidades que você enxerga nela? Eu acho ela uma mulher alegre, eu sempre achei ela positiva. Ela encara a vida com, por mais problemas que ela tenha, ela é uma pessoa, não, mas isso aqui a gente resolve. Não, não se preocupe, isso aqui vai dar certo. E ela é muito positiva, ela é muito otimista e muito atuante. Ela não é aquela mulher que espera. Então ela vai lá e faz. Vai lá e Então, faz. para mim, eu acho que uma grande referência nessa fase inicial, até hoje mas eu posso dizer que ela contribuiu muito para que eu fosse muito do que eu sou. E num segundo momento, meu marido. Porque ele é o corajoso da história. Eu me inspiro nele porque ele é muito corajoso. Ele chega a ser meio louco. Então, eu acho que a gente precisa de um pouco de loucura também para ter coragem, para investir em coisas que você não imaginava que você tem Arriscar. capacidade de conseguir. E ele é o cara corajoso, né? E o Arione, que é o meu chefe, digamos assim, o meu chefe direto. E numa fase muito infantil, eu digo que é meu pai. Porque meu pai é o cara que sempre trabalhou para dar tudo pra gente nas maiores dificuldades. Meu pai já foi peixeiro, motorista de táxi, motorista de ônibus, já foi representante de calçados, já trabalhou de motorista muitos anos lá na Esplanada dos Ministérios. Enfim, eu sempre tinha meu pai como eu preciso trabalhar para ajudar meu pai. Então eu tenho muitas inspirações. São muitas referências, no caso. Pode-se dizer que é uma mulher muito abençoada. Teve muitas modelagens aí à disposição. Meire, quando você era menina, você sonhava em ser o quê? Porque às vezes quando a gente é mais jovem, a gente olha, quando eu crescer, eu quero ser assim, eu quero fazer isso. Você não vai acreditar. O que se passava na sua cabeça? Eu queria ser policial. Queria ser policial. Policial. Eu achava lindo aquele pessoal que andava todo fardado. Com aquela imponência. Eu achava o máximo policial ali, a polícia feminina, eu achava lindo. Mas também não tinha noção, né? Hoje em dia, eu jamais, meu Deus, ainda bem que elas existem, ainda bem que eles existem, porque eu sou a pessoa mais medrosa do mundo. Acho que... Ficou ali realmente só na fantasia, de adolescência mesmo, né? Quais são as principais competências que um líder deve desenvolver para conduzir uma equipe ao sucesso? Porque a gente sabe que não adianta só a Meire e o Hélio, que são as pessoas que encabeçam as Óticas Diniz. Não é suficiente que apenas vocês dois tenham a visão, tenham as mentes desenvolvidas. Vocês precisam também desenvolver uma equipe, e eu acredito que seja um desafio. Sim. Como é para vocês fazerem isso? Um líder, ele não é sozinho, né? Ele tem que treinar capacidades, ele contrata pessoas, ele contrata... ele faz grandes apostas e essas apostas elas têm que ser as mais acertadas possíveis, né? Então eu acho que um bom líder ele consegue ver quem é que tem capacidade de te ajudar, né? Eu acredito que uma habilidade nessa contratação é fundamental para que você saiba quem está ali para te ajudar, se esse perfil é um perfil que tem a ver com o seu negócio e ser generoso o suficiente para não ter aquela vaidade de não ensinar. Você precisa delegar realmente, porque não existe crescimento com você retendo tudo ali, você tentando colocar tudo em prática sozinho, isso é impossível. Então, na minha opinião, um bom líder é aquele que multiplica, é aquele que consegue enxergar nas pessoas a capacidade de ir junto com você. De crescimento que as pessoas têm, justamente para que elas possam vir a contribuir com aquela jornada, com aquela produção. Nem sempre essas pessoas estão se vendo, né? Às vezes você consegue ver nas habilidades daquela pessoa que ela pode um pouco mais, então você tem que habilidades dar que aquela própria pessoa não reconhece. Ela não reconhece. Existe muito isso hoje, não é, Meire? Muito. Você como uma pessoa, como uma líder que hoje precisa conviver aí com diversos colaboradores, qual o seu maior desafio hoje na hora da contratação? Eu vejo que nem todo mundo está preparado para ser frustrado. Eu vejo que nem todo mundo está preparado para ver a realidade do negócio. A gente precisa ser competitivo, a gente precisa ser realista e a gente precisa ser agressivo em qualquer segmento que você esteja. Então, nem todo mundo está pronto para ouvir que não está preparado. Olha, nessa contratação eu vi muitas habilidades em você, mas para esse cargo específico eu acho que você não é a pessoa que eu estou procurando. E a pessoa sai revoltada. Claro que a gente procura as palavras para dizer. O Hélio se encontrou com um rapaz que foi contratado um tempo atrás e ele foi perguntar para o Hélio, mas por que vocês me demitiram? E naquela ocasião o rapaz não era o perfil que a gente estava precisando. E ele falou assim, eu não entendi por que vocês me desligaram.
Então ele não aceitou Ele não aceitou. ele não aceitou. E até hoje, pelo jeito, não é a pessoa madura que ele precisa ser para ter mais espaço no mercado de trabalho. Então eu acho que o grande desafio é você encontrar pessoas que estejam dispostas a pensar pelo seu negócio. Às vezes você é maravilhoso, você tem outras habilidades, mas para o nosso negócio você não é a pessoa. Ótica é tecnologia pura. Ótica não é vender uma roupa, não é vender algo que você... Até para seja qual for o item, até uma caneca, você tem que saber falar dessa caneca. Isso. Né? Você tem que ter propriedade, buscar, inclusive, absorver o máximo de conhecimento em relação àquele produto para que você possa entregá-lo com maestria. Você possa entregar o valor. Você tem que realmente conduzir de tal maneira que o cliente prefira você. Você tem que ser seguro naquilo que você está falando. E para falar de lentes, para falar de produtos e qualidade de vida, que é você enxergar melhor, você tem que realmente estar preparado, você tem que estar munido de informações e mergulhar nesse universo. E algumas pessoas não pensam no que estão entregando, não pensam na qualidade de vida que eu estou entregando para o meu cliente. Está pensando só na comissão que está gerando aquela venda momentânea. E não conquista o cliente, né? Então, eu acho que o mercado de lidar com vendas não é lidar com um objeto, é lidar com a satisfação, é lidar com o que aquele cliente está... aquela expectativa que você está gerando e se você vai conseguir alcançar, né? Se o cliente vai ser atendido na sua expectativa. Existem dois perfis hoje de pessoas que buscam oportunidades no mercado de trabalho. Aquela pessoa que já tem uma experiência, já vem trazendo uma bagagem profissional, e existe aquela pessoa que ela está disposta a aprender. É aquela pessoa verdinha. Sim. Você, como líder, qual a pessoa que você prefere? A que vem com bagagem ou a pessoa que vem verdinha? Hoje, nosso histórico, acho que 80% das pessoas que trabalham com a gente, nós contratamos verdinhos. E os 20% vieram com uma bagagem importante que a gente deu aquela remodelada, né? Que a gente aparou aquelas arestas que ainda precisavam ser aparadas e essas pessoas entenderam, hoje trabalham no modelo Diniz, né? Mas não é simples, não é simples, isso leva tempo, algumas pessoas não estão... ouvintes ali para ter esse aprimoramento, né? Mas sem dúvida é melhor verdinho, bem melhor. É melhor porque a pessoa está com a mente fresquinha e aquela mente ela está disposta para aprender. Existe sim o lado positivo e o lado negativo de você contratar uma pessoa que já vem com uma bagagem. A experiência é muito bom porque conta muito, porém existem aquelas pessoas que justamente por trazerem uma bagagem, aquelas pessoas não querem ser moldadas. Isso. Elas tomam aquilo como verdade e acham que não precisam se atualizar, não precisam se adequar àquela empresa. E toda empresa tem um modelo. Tem um modelo. Né? Você pode vender óculos aqui e óculos ali, mas qual é o modelo das Óticas Diniz? Né? Qual é a missão? Quais são os valores daquela empresa? Então, sem dúvida nenhuma, alguém que está disposto a aprender é a melhor contratação possível. Gente, nós vamos para mais um pequeno intervalo, coisa de segundos, e nós voltamos daqui a pouquinho. CP Construção, sonhe grande com a gente. Vem aí os Jardins Capibaribe 2 em Santa Cruz do Capibaribe, Casa dos Colchões. Há mais de 30 anos trazendo conforto e sono de qualidade para nossos clientes. Óticas Diniz, para ver você feliz. De volta com o nosso último bloco, lembrando que a cada 15 dias temos um novo episódio, sempre com temas que irão contribuir com a caminhada de cada uma de vocês. E cada um de vocês também, nós temos muitas pessoas aí em todo o Brasil, independente do gênero, acompanhando os episódios que estão sendo colocados, tanto aqui no YouTube, como também no Spotify. Então você já é convidada para curtir, para ativar as notificações, para deixar comentários, sugerir novos temas que podem ser também utilizados para que a gente possa estar aqui conversando com as pessoas, com as nossas convidadas e compartilhando aqui com vocês. Vamos conversar com a Meire, continuar conversando com ela neste último bloco, falando sobre como ser uma mulher de sucesso na vida e nos negócios. Mas desta vez a gente vai falar sobre equilíbrio. É um desafio hoje, o equilíbrio. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Principalmente para quem trabalha com marido, imagina só. E a capacidade também de gerir o tempo. Organizar as prioridades e as responsabilidades de forma que ambas as áreas coexistam de maneira harmoniosa e satisfatória. Ele é essencial para o bem-estar físico, emocional e mental, além de contribuir para a produtividade e a realização pessoal. Mas alcançar um equilíbrio perfeito
talvez seja desafiador. Meire, como você define limites entre trabalho e vida pessoal? Há alguma estratégia que funciona para você na prática em relação a esses limites? Eu faço algumas concessões e outras jamais. Algumas sim, outras Algumas jamais. sim, outras jamais. Porque, assim, com o tempo, né, lidando com essa sociedade com o marido, a gente percebe que nem tudo é saudável. Em alguns momentos, por exemplo, quando a gente estava fazendo a expansão de lojas, a gente não tinha hora para nada. A gente só pensava em trabalho e as coisas precisavam acontecer. Então, você só vai, né? Mas, dado um certo momento, você percebe que aquilo... A nossa cabeça ela não funciona só com trabalho. A nossa cabeça precisa... eu preciso dar pausa para pensar, para planejar os próximos passos. Então, a gente se dá alguns tipos de luxo, vamos dizer assim. Né? A gente tenta acordar num horário fixo, a gente tenta fazer a nossa atividade física, vamos para a loja, viajamos o que for necessário a trabalho, mas chegou um horário da noite ali, acabou, deixa o celular de lado, vamos falar de nós dois, vamos sair para jantar. Porque se não fizer isso, desequilibra muito. Você está cansada, é impossível você dar conta e ter tudo cronometrado. Não, hoje eu tenho que jantar com meu marido, esse final de semana eu tenho que levar meus filhos para passear. É impossível, Nédia, é impossível. Seria um conto de fadas, né? Mas não sejamos hipócritas. Em alguns momentos a gente atropela esse lazer. Nos finais de semana, em alguns momentos, você só quer dormir. Você precisa desse momento para recarregar. Então, você quer fazer nada. Você pega uma pipoca e deita na cama com eles e vai fazer nada. Passa o dia ali de pijama, de boa e pronto. Isso para mim é fundamental, né? O trabalho, para mim, é fundamental para a gente conseguir os nossos objetivos e para dar exemplo para os meninos. Mas em alguns momentos realmente você se limita, você se permite fazer nada, né? Como é o caso dos finais de semana e determinado horário da noite. Não atendo o telefone, deixo ali ligado 24 horas, mas se for algo muito importante. Mas o WhatsApp, não pego, não consigo. Né? Porque ou seja, tem que dar limites mesmo, né? Você tem a sensação de estar trabalhando 24 horas, não tem como. Então, eu peço até desculpas para quem não consegue falar comigo. E a tecnologia, Meire, ela tem o seu lado positivo, mas ela tem também o seu lado negativo. Com essa história de WhatsApp, as pessoas, elas têm que romantizar que nós não temos a obrigação de responder ali na mesma hora que as pessoas falam a mensagem que foi enviada. Porque às vezes estamos ocupados, é claro. Eu não estou dizendo que é para você ignorar todas as mensagens que você recebe. Sim. Mas que você pode buscar uma forma de ter um controle para responder. Sim. Mas tem pessoas que, se você demora 1 minuto para responder, a pessoa já está estressada ou está xingando você porque acha que você tem a obrigação de já responder ali automaticamente. E não imagina quantas outras mensagens já estão ali esperando. Então, eu me cobro quanto a isso, porque a gente lida com muitas pessoas. Então, eu preciso estar atuante no WhatsApp, sim. Mas eu tento reservar aquele horário para responder mensagem. Isso. O problema é que elas dão cria. Porque você responde 5, elas ficam reproduzindo 10. Lá dentro. É incrível. Não é? Então, assim, eu acho que hoje, para todo mundo, não só para mim, eu acho que a gente precisa, assim, se dar limite, principalmente com o celular. Porque com o celular você trabalha o tempo todo. Então, se você conseguir regrar o que você usa, a forma como você usa o celular, eu acho que a qualidade de vida vem. Além da qualidade de vida, você começa a perceber também que você tem tempo. Sim. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque muitas vezes nós nos pegamos dizendo que não temos tempo. As pessoas já no automático, já saem da boca da pessoa. Não tenho tempo para nada. Mas na realidade, se você for observar, a maior parte do tempo que você tem, que poderia estar usando de uma forma sábia, de uma forma saudável, você está ali rolando a tela do celular. É como quando você fala que não vai para academia. Eu me conheço, eu não consigo fazer exercício físico à noite. Entendeu? Somos duas. Então eu acordo cedão, acordo 5h20 e vou pra academia. Porque se eu não for pra academia de manhã, acabou, eu não faço mais nada. E é aquele momento que você coloca o tempo pra você. E o tempo, se você dividir, dá tempo de você fazer tudo. É impressionante, é só você pegar menos o celular que você percebe que o seu dia rende mais. É verdade. Então não é o tempo que precisa ter 48 horas, é você que precisa pegar menos o celular e organizar melhor a sua rotina. Eu acho que fazer sua lista de prioridades. Eu gosto muito de listinha, eu não sei você, mas eu gosto. E à medida que eu vou fazendo ali as coisas e vou riscando, elimina. Ai, dá uma sensação tão boa que parece que eu estou tirando o peso das minhas costas. Literalmente, não mas é verdade.
Meire, Isso é você acredita incrível. que é possível alcançar um equilíbrio perfeito Não, entre vida pessoal e profissional? de jeito nenhum. Essa Nem, perfeição não existe, né? digamos que eu fosse uma dona de casa. Tem fim serviço de casa? Nunca. Não tem. Você é mãe Se de a 3 gente acha filhos. que trabalhar fora é cansativo, tenta tomar conta de uma É casa. impossível. É impossível. Nenhum equilíbrio. Eu acho que a gente pode chegar o mais próximo possível da perfeição. Mas a perfeição, aceite, ninguém. Não tem como. Não tem Quais como. hábitos ou rotinas você costuma adotar para você garantir tempo de qualidade com a sua família e com seus amigos, não só em casa, mas quando você viaja também? Eu costumo fazer esse exercício até com o meu marido. Porque como a gente trabalha junto, a gente tem os nossos. Nós tentamos fazer os nossos horários. Por exemplo, hoje eu vim atuar na Praça de Caruaru. Ele foi atuar na Praça de Arco Verde. Então nós estamos Vocês ensaiando, dividem. exato, nós estamos ensaiando para trazer essa rotina o mais saudável possível, para que a gente consiga monitorar as lojas, fazer com que a gente esteja presente o máximo possível, e isso é raro. A gente às vezes não consegue, a gente fica devendo, mas a gente consegue lidar com a nossa equipe, falar no WhatsApp e fazer tudo, cronometrando tudo, mas tem que Cara, acordar cedo. é um Né? desafio. Então, para mim, é primordial acordar cedo e dormir cedo. Então, nos finais de semana, a gente bagunça tudo, sai com os amigos, viaja, faz o que tem que fazer. Mas de Mas na hora segunda, da rotina ali, de realmente pegar aqueles dias de trabalho, os dias úteis, realmente existe uma rotina que precisa Tem. ser seguida. o ponto de partida é acordar e dormir cedo. O que é que não pode faltar de jeito nenhum na sua rotina, Meire? Que se faltar, você vai sentir falta. Eu acho. Olha, eu tô sentindo falta da academia. Porque agora, no mês de dezembro, me faz falta. Porque o exercício físico, dezembro, eu não consegui treinar nem meio mês. Porque muitos compromissos e tudo mais. Então, para mim, é primordial a atividade física. Porque eu funciono bem, parece que eu fico mais ativa, eu me Produz sinto melhor, viva. a criatividade funciona melhor E você também. tolera mais, você fica mais paciente. Para mim, a atividade física é fundamental. Não Tô é sentindo terapia, mas é falta. terapêutico. Para mim é. É, Pra é mim isso é. mesmo. Já houve momentos em sua vida profissional, aliás, momentos em que a sua vida profissional prejudicou a sua vida pessoal? Eu senti, eu lembro quando o Murilo era pequenininho, eu tenho 3 filhos escadinha, a diferença é 1 ano e 10 e 1 ano e 8, a diferença de um para o outro. E eu lembro que quando eles eram pequenos, eu perdi uma apresentação do Dia das Mães, né, disso doeu tanto. Parece que não, eu sou muito prática, eu sou muito ligeirinha. Mas esses momentos, assim, da infância deles, eu acho que eu Isso já deixei faz algumas tempo? coisas passar. Murilo tem 16. Tem 16. Isso aconteceu quando ele ele tinha tinha uns 7 anos. Veja, e você nunca esqueceu. Não esqueci. Então isso me marcou Marcou muito, porque mesmo. foi um ponto de partida para eu me avaliar. Eu falei, será que eu estou dando pouca importância para o tempo com eles? Porque eu esqueci. Foi porque não você foi algo, esqueceu. exatamente, não A foi mente algo. cansada, já exausta. Simplesmente eu esqueci. Então, assim, isso me dá uma sensação de culpa até hoje. Mas, assim, tentei recompensar como eu pude, né? Então, tenho poucas culpas aí quanto a isso. Mas eu acho que quando E eles como é que eram você pequenos... lida com esse sentimento de culpa quando ele surge uma vez ou outra? eu superei com o comportamento que eles têm hoje em dia. Graças a Deus, eles são muito maduros, sabe? Eu percebo que eles acham bonito o nosso trabalho, eles valorizam a Admiram. empresa, eles admiram os pais. Então, isso me deu uma leveza. Mas eu acho que quando eles eram pequenininhos, eu poderia ter feito melhor, porque eu trabalhava muito mais do que eu É trabalho hoje. impressionante. A maioria das mulheres que eu tenho recebido aqui são mulheres que têm sua vida profissional, são mulheres que têm sua vida pessoal, mas a maioria, elas são mães. Até agora, e olha que eu já entrevistei várias, tá? Mas até agora nenhuma retirou a culpa. Todas elas se deveria. sentem culpadas. Não, então, na parte prática, sabe quando você tem consciência de que você fez o melhor? Mas acho que é instinto, não sei, porque eu não me lembro de uma falha importante, né? Tirando isso daí que pra mim... Mas eu acho que é porque é natural Mas da é mãe. natural. Porque, na realidade, se formos observar, nós, como mães, nós desejamos entregar sempre o melhor. É. A gente quer entregar o nosso melhor na escola, a gente quer receber a aprovação da pediatra. Se a gente for observar, a gente quer receber a aprovação
das vizinhas, das pessoas da família, das Impossível, tias, né? de todo mundo. Então veja o que, que a gente fica querendo, uma coisa que é É impossível. impossível. Então o tempo todo você fica se cobrando e se culpando. Você É, nunca acha que foi perfeito o suficiente. é. E eu sempre digo o seguinte: o que o seu filho quer não é uma mãe perfeita. Ele quer uma mãe corajosa, uma mãe determinada, uma mãe feliz. Sim, Porque uma mãe feliz, ela faz um filho feliz. é E verdade. ser uma mãe feliz não significa que ela não tenha desafios para enfrentar. Sim, Mas é aquela mãe que, independente do que aconteça, ela olha para a jornada e diz: Olha, eu me orgulho de mim. Porque mesmo com tudo isso eu consegui criar meus filhos, eu consegui compartilhar com a jornada de cada um deles para que o caráter fosse construído. E você olha assim e sente muito orgulho de você pelo que é. você faz. Mas é muito interessante isso. Toda mãe ela tem uma pontinha ou algo muito grande relacionado à culpa, tá? Sim. Vamos lá. O Não que sou você única. faz para recarregar as energias e manter a saúde mental em dia? Viajo. Principalmente para lidar com tanta gente. Viagem Cura, Meu né? Deus. Olha, um final de semana que você faça algo diferente, pra mim já é, sabe, renovador. A gente volta recarregado. Coloquei meu celularzinho ali do cérebro na tomada, viajei, voltei. Ó, vamos. Meu objetivo na vida é ter condições de ser feliz. O nosso objetivo nunca pode ser só trabalhar. O nosso Sim. objetivo tem que ser recompensada. Meu trabalho me recompensou com isso. Então, hoje, para mim, a minha terapia é viajar. Qual a Sem viagem que dúvida. você fez, Meire, que você diz assim, essa eu não esqueço dela jamais? Olha, eu amo viajar, mas assim, aqui fica mais fresquinha na memória, né? É sempre a última. Eu tive As mais recentemente na Alemanha. recentes. E eu conheci lugares que eu só vi em filme. Tenho loucura com história de guerra. Acho muito legal. Então eu fui viajar para conhecer história de guerra, mas eu fiz todo um roteiro em volta da Alemanha. Então, para mim foi uma das melhores, assim. Voltei apaixonada. Voltou Voltei apaixonada. apaixonada. Que conselhos você daria a quem está começando a enfrentar o desafio de equilibrar carreira e vida pessoal? Falamos agora, né? Nunca vai ser perfeito. Calma, vá com pouca sede, vá obstinado, mas não vá com tanta sede ao pote, porque não gerar expectativas é muito bom. Ter objetivo é fundamental, mas não se iludir, porque hoje a gente vê, especialmente, tantas palestras, tantas pessoas aí contando casos de sucesso e tudo mais, e você para e se policia, fala, gente, será que eu estou fazendo certo? Por que que eu não consegui esse sucesso que ele está dizendo que conseguiu? Então, eu acho que hoje é muito perigoso você entrar para esse universo coach, digamos assim, sem avaliar bem o que está ao seu redor, quem é você, qual é o seu segmento, porque algumas pessoas elas botam na cabeça que querem ser bem-sucedidas, mas se avalie no que você é bom. Porque às vezes você pode ser muito bom numa função super simples, uma lanchonete, uma rede de lanchonete, ou não, uma lanchonete muito famosa, uma padaria muito famosa, ou não, uma Havaianas da vida, E às lojas. vezes deixa de colocar a energia e o foco numa coisa que de repente tem tudo ali para crescer, porque está se comparando com outra pessoa. Exato. Eu acho que é você se sabotar. Eu acho que a gente tem que se inspirar, mas nunca se comparar, porque eu acho isso muito perigoso. Então, eu acho que cada um tem uma força, cada um tem uma habilidade, todo mundo é muito bom em algo. Então, eu acho que o nosso desafio é descobrir em que eu sou muito bom. Eu acho que acredito seja esse mesmo, ele, o maior desafio, descobrir no que você é bom. Sim. Agora, em relação ao relacionamento, qual o segredo para você conseguir manter esse relacionamento saudável com o pai dos seus filhos? Há quantos anos? 25. 25 anos, bodas de prata. Boda de prata. Fizemos agora em outubro. Olha, eu acho que a gente amadureceu a relação, né, com esse tempo todo. E é difícil você ter 25 anos e falar com tanta felicidade de um parceiro, né? Eu sou privilegiada, ele é muito bom para mim, ele é maravilhoso. A gente se curte muito, né? E sempre está tentando promover momentos que a gente ainda não viveu. Então, isso para mim é muito, muito legal. Mas o segredo em si, primeiro, a paixão, né? A gente tem que encontrar o nosso par, e se não encontrar, tem muita gente aí que vive uma ilusão de estar com uma pessoa maravilhosa, mas essa pessoa não te deixa crescer, essa pessoa não te admira, essa pessoa vive em competição com você. Então, eu acho que essa humildade dele a nossa parceria de anos, eu acho que é o segredo. Porque não existe alguém ali com a vaidade de dizer que manda na relação, não existe uma teimosia a ponto de não ouvir um ao outro.
Então, eu acho que o meu grande privilégio é ter um parceiro que me escuta, que me impulsiona, que se preocupa comigo, né? Então, eu sou abençoada. Eu acho que o cara que eu escolhi para viver comigo não tinha que ser outro, não. Tinha que ser o Hélio Tinha mesmo, que né? ser. Tá vendo só, Hélio? Uma declaração como essa nas redes sociais, espalhadas assim em vídeo para todo o Brasil. Hélio, não é qualquer homem que recebe uma declaração assim, tá? Admiração, é impressionante como a admiração ela consegue ser a base de um relacionamento, porque um relacionamento sem admiração, ele perde o brilho. Você não ama quem você não admira. Isso. Não, é impossível você O amor amar vai alguém. embora. Sim, Se a admiração não fica, o amor também não fica. sim. Impressionante. É. E à medida que o tempo passa, quanto mais você admira, mais você sente vontade de continuar ao lado da pessoa. Sim. Não importa se a pessoa é bonita, se não é, não importa qualquer coisa que a pessoa faça. Mas se você não sentir admiração por ela, e quando a gente fala sobre admiração, é em relação a tudo. Sim. Comportamento, Sim. caráter, atitude, mentalidade. O que você falou aí eu achei primordial quando você disse que recebe o apoio do Hélio no que você vai fazer. Sim. Porque muitos são os relacionamentos, Meire, em que nós encontramos os casais competindo Competindo. um com o outro. É muito triste. É muito triste. Porque as minhas habilidades não são as mesmas que ele. Né? Então, assim, você observar no seu parceiro que ele, poxa, isso aqui, você é muito bom nisso aqui, vai lá, você, nossa, vibrar junto com você quando você realiza um trabalho, né, excelente. Dentro do nosso segmento, dentro do nosso negócio, nós separamos coisas que ele faz, coisas que ele, né, onde ele atua e coisas onde eu atuo. E a gente tenta não interferir. Mas quando vamos interferir, é sempre com respeito. Quando eu de uma forma respeitosa e carinhosa. Quando eu tenho uma visão sobre, olha, isso aqui eu não concordo, né? Você tem que procurar até as palavras para dizer que não concorda. Isso. Então, a gente aprendeu com o tempo a lidar um com o outro para que eu não machuque. Então, eu acho que esse cuidado que a gente tem um com o outro também faz com que a relação seja, né, duradoura, amadurecida, sim, respeitosa, não é? Não Agora, quer dizer que a gente não discuta de vez em quando, tá? Não, nada é bom para dar uma apimentada, né, Meire? Para fazer as pazes depois. Sim, mas né? ninguém viveria bem com atrito constante, né? Isso e com uma pessoa que não admire também. Sim. Né? Bom, nós vamos agora para aquele finalzinho do nosso quadro, em que a gente faz um bate-bola rapidinho aqui, onde eu vou falar uma frase e você vai responder para mim com uma palavra, tá? Para Meire, qual a maior qualidade necessária para alcançar o sucesso? Generosidade. Generosidade. Qual valor você considera indispensável para ser uma pessoa bem-sucedida? Honestidade. E o que mais te motiva a seguir em frente? Uma palavra? Uma palavra. O que me motiva? Fiz que difícil. Fiz ela refletir bastante agora, tá vendo? Tanta coisa me motiva, Nédia, é impossível, mas dedicação. Eu acho que quando a gente recebe a contrapartida, eu estou falando de liderança, né? Então, quando você vê alguém dedicado trabalhando junto com você, é impossível não brilhar os olhos. Né? Alguém com dedicação, alguém que se entrega para o seu propósito, né? Para o seu negócio, essa pessoa merece toda a minha consideração. Então, eu acho que dedicação. Uma palavra que viraram o quê? 50? Meire Feitosa, que alegria receber você. Imagina. A sua energia, ouvir um pouco da sua história, não só da vida profissional, mas também da sua vida pessoal, poder aprender também junto com você. E eu imagino quantas e quantas pessoas estão agora nos acompanhando neste momento e também aprendendo um pouco com você. Para vocês que estão aí nos assistindo e nos ouvindo também, porque podem estar nos acompanhando pelo Spotify, um dos nossos maiores objetivos é distribuir essas sementes, porque muitas vezes uma palavra que você ouve vira uma chave. Muitas vezes uma frase que você ouve vira uma chave na sua cabeça e faz a diferença na sua vida. Verdade. E esse é o nosso objetivo aqui, trazer histórias reais, pessoas que compartilham de fato os desafios que são enfrentados. É mostrar para as pessoas que não existe aquela vida perfeita de conto de fadas, onde tudo é lindo, tudo é nota 10, onde tudo é muito fácil de equilibrar e fazer. Não! A vida real, ela é diferente. Ela tem os seus desafios, mas ela precisa de pessoas
dispostas, Sim. corajosas, coragem, Coragem. dispostas a enfrentarem os medos que surgiram, que podem vir a surgir ali na frente. Eu sempre digo que o medo, ele aparece quando você está diante de algo novo. Sim. Então, eu desejo muito medo para vocês. Por quê? Porque o medo, ele surge ou quando você está fazendo uma coisa importante ou uma coisa nova. Sobrevivência, né? O medo te Exatamente. impulsiona para... Isso. Imagina você desperdiçar uma vida tão maravilhosa como essa sem provar nada do que é novo, sem tentar nada novo, sem tentar nada importante. Verdade. Então, por isso que o medo tem a sua parcela de importância também nessa caminhada. Meire, foi um prazer receber você. Você é inspiradora. Que prazer estar aqui com você. Eu espero Obrigada. ter contribuído, eu espero realmente ter trazido algo que acrescente na vida de quem está ouvindo a gente. E obrigada. Obrigada pelo privilégio de estar aqui, né, espalhando aqui Nédia Alves para quem está assistindo a gente. Eu acho que tem uma pessoa assistindo a gente com os coraçõezinhos assim. Ele se chama Hélio. Hélio, um beijo para você. Até breve, Meire. Muito obrigada. Gente, episódios a cada 15 dias. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos lá no Instagram com mulherpod_podcast. Tem Nédia Alves também nas redes sociais para vocês acompanharem. Tem o TikTok, tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Pinterest, tem o Threads, todas as redes, não é, meu amigo Paulo? Tem uma equipe envolvida aqui, tá? Deixa eu deixar um abraço aqui para a equipe. Júlia, Débora, Heitor, Silma, Paulo, todo mundo envolvido para fazer o Mulher Pode chegar até você. Até a próxima.